Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento à leitura do livro Amanhece, de Sebastião Naves de Rezende. Festa e tragédia em Amanhece. Como recompensa pela ajuda dada ao bocaineiro, o preto velho recebeu dele uma bala desviada que lhe atingiu a testa, ficando ali também sem vida no lugar. Nos domingos havia terço na capela, e ali reuniam os moradores do vilarejo. Depois do terço, o leilão, à luz de lampião. Enquanto o leiloeiro desviava a atenção dos pais atentos às atitudes dos filhos, aproveitavam esses para uma namoradela, à moda antiga, pois não passava de uma simples troca de olhares e já se achavam comprometidos um com o outro. Foi numa dessas reuniões que Palmira conheceu Joaquim, moço criado na região e filho de boa família. Os pais de Palmira alimentaram o acontecimento, fiéis à tradição de casar o seu filho com a filha do vizinho. Nem mesmo tiveram a preocupação de saber se ele estava mesmo preparado para o casamento e se tinha condição de constituir família. Era filho de boa gente, e isso era suficiente. Não é que Palmira tinha vida sedentária. Frequentemente visitava Araguari, onde ficava na casa dos Olímpios, pessoas de confiança de seus pais. Mas sim que era mulher e tinha de se casar um dia, e quanto mais cedo melhor. Parecia mais a mão do destino escrevendo o futuro da família do que uma simples união de duas pessoas que mal se conheciam. Casamento é isso. Dois estranhos se conhecem, se enamoram, casam, adquirem família e perpetuam gerações. Isso se deu com Joaquim e Palmira, e como se deu. Os jovens nubentes, logo que se conheceram, contraíram matrimônio numa festa bonita e animada, começando pelo deslocamento para a cidade de Araguari, onde foi realizada a cerimônia, feita no lombo dos cavalos, seguindo o costume da época. Na frente seguiam os noivos, acompanhados dos padrinhos e convidados. Não importava a distância a ser percorrida, pois tudo era festa, e em festa nada é difícil. Terminada a cerimônia, de volta a Amanhece, o grande baile esperava pelos noivos. Estavam autorizados a dançar e se divertir à vontade, sem os incômodos beliscões de Dona Josefina, mãe da noiva, que não perdia a oportunidade de castigar a filha quando a dança não lhe estava agradando. Não podia nem mesmo passar dançando perto da mesma que a beliscada era certa. O puxão de orelha viria depois, quando chegasse em casa. Você está pensando que só seus pais são caretas? Os de Palmira também eram. E como eram? Bem, passou a cerimônia, passou a festa, e agora? Agora era seguir para o mundo novo. O paraíso escondido entre os morros que formam a ainda conhecida Bocaina. Ali naquele mundo de Deus foram residir os pombinhos recém-casados, longe dos olhares indiscretos, numa felicidade que só veio a ser interrompida muitos anos mais tarde, com a morte de Joaquim. Já então, com a família criada. Não pense que a vida do casal foi só de louros.
pois houve muitos percalços pelos caminhos, solucionados com paciência e aceitação de ambos os cônjuges. Um ano após o casamento veio o primeiro herdeiro, uma menina que levou o nome de Alice. Marinheiros de primeira viagem, ao simples sinal de um resfriado, lá vão os aflitos pais correndo para Amanhece, em busca de recursos. Na casa dos avós maternos, encontraram os primeiros ensinamentos de como resolverem os naturais problemas de saúde de crianças, aplicando os meios que se tem em mãos. Um chá de erva doce, de macela, de poejo, com uma gotinha de óleo sativo, o emplastro e outros mais que, com o tempo, você vai aprendendo, minha filha, ajudam a resolver esses probleminhas. Você, Joaquim, está preocupado sem razão, pois a menina está apenas resfriada. Ensina e aconselha a pacienciosa avó Josefina. No ano de 1929, no mês de maio, nasce o segundo filho, recebendo o nome de Olício. Já mais acostumados, não encontraram os jovens pais muitos problemas. No mês de agosto de 1930, resolvem assistir às festividades da Nossa Senhora da Água Suja e, no dia da festa, recebem a notícia do falecimento de Zequinha Marques. O fato desencadeou uma série de acontecimentos na família. Era ele o seu chefe e, com firmeza e sabedoria, controlava os filhos que não tinham muita ideia. Zequinha, que já fora fazendeiro, tinha ainda algumas posses e foi ele o segundo cidadão do município a importar um automóvel, um famoso Ford Bigode, que era o orgulho dos filhos. Conhecedor dos filhos que tinha, prevendo a chegada da morte, desfez do mesmo para evitar confusão posterior. Naquele 15 de agosto, diz Palmira mais tarde, quando viu Arzílio entrar na igreja, previu o acontecido e nem precisou me dizer para entendê-lo. Tomamos às pressas o caminho de volta, sem nenhuma conversa durante o percurso, pois reinava tristeza nos corações da família. No Amanhece, tudo foi fácil. Zequinha já havia preparado seu túmulo, confeccionado o terno a ser usado depois de morto e adquirido um caixão. Preocupava ele com tudo e não queria causar problemas a Josefina, a quem tanto amava e que era tão frágil. Com seu passamento, os filhos, ainda solteiros, perdidos pela falta de orientação paterna, assumem os costumes do lugar e passam a preocupar Josefina. Arzílio e Abílio, gêmeos, tinham os mesmos gostos, os mesmos pensamentos e os mesmos defeitos. Gostavam de brincadeiras perigosas. Enamorados, Arzílio de Lulica e Abílio de Ameranda, casaram-se 2 anos mais tarde. Graças a Deus, disse Josefina, meus filhos agora criam juízo. Porém, o destino reserva-lhe um cálice que jamais pensou encontrar. Nas festividades do fim do ano de 1932, os 2 gêmeos, na companhia de um amigo da família, de família importante, que prefiro não nominar, compram uma briga com um homem de bem que residia na Bocaina. Tudo parecia brincadeira de jovens. Porém, teve desate desastroso. O bocaineiro deixou seu cavalo em um piquete existente no arraial para este fim e foi passar o Natal na cidade de Araguari. O filho da família importante, para provocar o bocaineiro, cortou o rabo do animal e Abílio, como meio de participar da provocação, enrolou a crina então cortada no pescoço e com ela caminhou pela Amanhece, numa exibição caipira e despropositada. O insultado, tomando conhecimento do fato, jurou vingança e, como nada podia fazer contra um verdadeiro autor da façanha, procurou descontar nos gêmeos, que não tinham quem chorasse por eles, e assim o fez. Na noite de Ano Novo,
na venda do João Roseno, enquanto Arzílio, já enlevado pela bebida, encontrava-se distraído, chega sorrateiramente o agressor e desfecha-lhe um tiro a pequena distância, tirando-lhe a vida sem qualquer oportunidade de defesa. Abílio, que se encontrava também no lugar, presumindo o perigo, saca a arma que trazia na cintura, mas é segurado por um preto velho e nada pôde fazer naquele momento. Como recompensa pela ajuda dada ao bocaineiro, o preto velho recebeu dele uma bala desviada que lhe atingiu a testa, ficando ali também sem vida no lugar. O tiroteio gerou uma confusão tremenda, com um corre-corre desordenado. O agressor, a essa altura, já trincheirado, busca no meio da confusão por Abílio, o qual corre agachado para a casa de sua mãe, visando buscar uma carabina que ali mantinha guardada, mas, por infelicidade sua, foi alvejado pelas costas pelo agressor, caindo então sem forças. Com Abílio também abatido, o frio agressor e assassino foge, deixando para trás 3 vítimas, 2 das quais já sem vida, enquanto outra fora levada às pressas para Araguari, onde agonizou por alguns dias, vindo a sucumbir no dia dos Santos Reis, sem saber que seu irmão gêmeo havia falecido, pois pouparam-lhe essa notícia para não vê-lo sofrer mais do que já estava sofrendo. O assassino foi julgado e absolvido na cidade de Araguari, pois achavam pouco a cadeia para o mesmo e queriam mais, só que não passou do querer. E viveu ele por muitos e muitos anos, tendo apenas de transferir residência da Bocaina para o estado vizinho, o estado de Goiás. A morte dos irmãos deixou Palmira ferida. Contudo, mulher de fé que sempre foi, nunca pensou em vingança. Seus parentes próximos, entretanto, não pensaram assim e procuraram se armar para vingar a morte dos primos e sobrinhos. É que, respondido o processo, voltou ele a frequentar o Amanhece, como se nada houvesse acontecido. E aquilo mexia com os brios do Marciano, de Abel e de alguns primos, entre eles o Álvaro Piqui. Às escondidas tramaram meios de recepcionar o valentão, que teimava em continuar frequentando o arraial. Marciano não podia participar da operação. Fornecia apenas a espingarda chumbeira, de carregar pela boca, já carregada com 2 ouvidos de espingarda, na falta de coisa melhor. E Abel se encarregaria de acertar o homem. Álvaro ia de revólver. O lugar de espera seria o corredor boiadeiro, conhecido por beco, que unia Bocaina e Amanhece, lugar considerado ideal por não haver outra estrada que pudesse ser usada pelo tal. No dia combinado, depois de se certificarem que o valentão estava no comércio, deslocaram-se para o local combinado e, numa curva da estrada, postaram à espera embaixo de um pé de mangabeira. No caminho, entretanto, desconfiado da munição usada por Marciano, resolveram os 3 amigos substituí-la por chumbo fino, tendo retirado a bucha com o auxílio da vareta de rosca, e no lugar dos 2 ouvidos mencionados, colocaram uma tigela de chumbo fino. No Amanhece, o valentão foi avisado da possível tocaia, e mesmo assim não se intimidou, montou seu cavalo e tomou o rumo de casa, entrando logo no corredor, onde sabia encontrar os tocaieiros. Conhecedor da estrada, pensou até no lugar onde estava sendo esperado e ali diminuiu a marcha do animal, de revólver em punho, seguindo passo a passo. Os tocaieiros fizeram mira com a espingarda e dispararam, chumbeando o valentão, dos pés à cabeça, porém sem causar-lhe qualquer abalo, face à inofensividade da carga de chumbo recebida. Esbarrou então o animal e, localizando os tocaieiros, ergueu o revólver para disparar no rumo dos mesmos. Naquele instante, então, Álvaro, que estava com o revólver, puxou o gatilho e, por sorte, acertou no braço do valente. Tendo sua arma caída no chão, o fato fez o mesmo sair em desabalada carreira
com os tocaieiros não esperando para certificar o acontecido. E não há de ver que o homem era valente mesmo. Passado o susto, voltou ao local e apanhou seu revólver que havia caído no chão, e só então foi em busca do socorro para o ferimento que recebera no braço. Não satisfeito com o resultado da empreitada, os empreiteiros decidiram armar outra emboscada para o desafeto, que então havia deixado de ir em Amanhece, mas que continuava ainda na Bocaina. Num domingo, prepararam para recepcioná-lo na estrada que dava acesso à capela que havia nas proximidades da fazenda do procurado. Dessa vez estavam preparados e tinham até carabina, porém, o mesmo não veio, vindo apenas seu irmão caçula que, por sorte, não teve a vida tomada, pois um dos empreiteiros queria vingar no pobre menino. Sentindo-se acuado, o assassino resolveu transferir em definitivo para o estado de Goiás, onde veio a falecer anos mais tarde, de morte natural. Enquanto isso, Palmira se refugia em sua casa, sentida com o passamento dos irmãos. O lugar ermo era aquele em que morava. Todas as tardes saía para o fundo do quintal e ficava pedindo para que viessem os falecidos ter com a mesma, a fim de matar um pouco a saudade. Pura ilusão, pois o que chegava mesmo era a noite, e com ela o desespero que a cada dia mais a consumia. Numa daquelas noites teve um sonho, onde seu pai apareceu, revelando uma mensagem de consolo e pedindo que deixasse de se preocupar, porquanto todos estavam bem. O sonho serviu para trazer-lhe a realidade, pois aqui estavam seus familiares, que muito dela esperavam. Concomitante com essa passagem, vivia Palmira o drama da falta momentânea de ideia de Joaquim, que vinha perdendo noites de sono nas mesas de jogos no Amanhece, fato que corroía a sua alma. Deus, porém, sempre esteve do seu lado. Com fé e paciência por ele, implorava que mostrasse a Joaquim o caminho da verdade, fazendo ver que aquele não era o seu destino, pois homem de brio, que era, não podia consumir, numa mesa de jogo, o que fazia na luta diária. Assim, atendendo a seus apelos, o milagre aconteceu. Joaquim havia tomado emprestado de Antônio Firmínio a importância de 20 mil réis, e não tinha dinheiro para pagar-lhe. Porém, não esperava pelo seu aparecimento na casa de jogo. Entretanto, ali chega de surpresa o credor, que se manteve calado, como que respeitando a seriedade que Joaquim ainda merecia. Este, desconcertado, temendo ser cobrado naquele instante, fato que nunca havia acontecido antes, levantou-se da mesa e, aproximando-se de Antônio, prometeu ao mesmo que na próxima semana pagaria o seu crédito. Em seguida saiu e jurou a si mesmo que nunca mais sentaria numa mesa de jogo daquela natureza. Foi uma graça recebida por Palmira, da qual nunca esqueceu. Joaquim, por sua vez, se desdobrava no trabalho, plantava lavoura, mexia na lida de gado e carreava constantemente. Na Revolução de 1930, por exemplo, quando se transportava um carro do lugar conhecido por Morro da Mesa para a fazenda do seu tio Nazaré, foi barrado na cidade de Araguari para identificação. Conduzido à presença do comandante do destacamento policial que guardava a barreira, esteve ameaçado de requisição de seu carro para o bem do serviço público. E só não viu concretizada a ameaça quando o comandante tomou conhecimento de que o seu carro era de bois e não automotor. Numa dessas viagens, num dia de muita chuva, estava quase sem forças pelo frio que sentia, e passando pela cidade, parou o carro em frente a um boteco onde alguns desocupados se escondiam da chuva fria que caía, pedindo, com os únicos 200 réis que trazia no bolso, uma pinga ao botequeiro para esquentar o corpo, caindo na bobagem de oferecer a pinga aos desocupados que ali estavam.
pois não há de ver que um dos indivíduos teve a coragem de aceitar a bebida, deixando o pobre Joaquim descabriado, uma vez que não tinha mais dinheiro e o jeito era pegar o caminho de casa sem o esquenta-peito. Não fosse a bondade do botequeiro que, reconhecendo a necessidade de Joaquim, lhe ofereceu outra dose, certamente teria se entanguido naquele dia. Mas esse Joaquim era fibra e visão. Apegava-se ao trabalho, sempre pensando em comprar umas terrinhas para assentar sua família e deixar de depender dos outros. O dinheiro que arrecadava com o serviço era empregado em pequenos negócios que chamava de catira, servindo até de crítica entre seus amigos a sua obstinação pela aquisição dessas terras. Numa certa vez, vendeu tudo que tinha angariado e comprou uma desnatadeira, servindo o fato de chacota, pois diziam que ia ele desnatar o leite das galinhas, subestimando a sua força de vontade. E aqui terminamos mais um capítulo de Amanhece. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Assim, o YouTube irá te avisar sempre que tiver um vídeo novo. E aqui me despeço de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.